De um lado, temos o sábio e formidável cacique supremo da Confederação Internacional dos Bruxos, bruxo-chefe da Suprema Corte dos Bruxos, diretor de Hogwarts e o maior bruxo de seu tempo. Do outro lado, temos o astuto deus da trapaça, o filho adotivo do deus Odin, senhor de Asgard, com sua astúcia e habilidade de transformar a realidade de acordo com sua vontade. Eu tô falando de Alvo Dumbledore e Loki. E se esses dois se enfrentassem em um duelo, quem venceria? Se preparem, porque nesse vídeo aqui o mundo mágico vai bater de frente com o reino dos deuses. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Galera, antes de iniciar o vídeo, eu tenho uma oportunidade super especial para quem quer aprender inglês, mas não sabe como. Sempre que alguém me pergunta como eu aprendi a falar inglês, eu respondo o seguinte: eu aprendi falando. Eu moro nos Estados Unidos há quase 7 anos, eu já tinha uma noção básica de inglês quando eu cheguei aqui, mas eu realmente me tornei fluente a partir do momento em que eu aprendi a como falar inglês com os americanos. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse escolher uma maneira de aprender inglês, qual você preferiria? Aprender a conversar em inglês com uma professora ou professor americano, ou fazer um cursinho longo que muitas vezes vai te ensinar o básico da gramática, mas não vai te ensinar a realmente conversar em inglês? A resposta é fácil, né? Nos dias de hoje, saber falar inglês é um conhecimento básico e qualquer um pode aprender. Uma das fórmulas para ser fluente em inglês é focar apenas no que realmente importa. O inglês falado no cotidiano, é claro. Chega de ficar anos estudando somente gramática para no final não conseguir entender o que os nativos falam. É fundamental unir conversação, vocabulário prático e aprender como estruturar suas frases de maneira correta. E no curso Inglês com a Gringa, você vai ter tudo isso. Aprenda com um método único para qualquer pessoa aprender a se comunicar em inglês de forma definitiva, independente se já domina a gramática ou se nunca estudou nada sobre o idioma. Conheça o curso Inglês com a Gringa clicando no link da descrição. Imagina só você lendo todos os livros de Harry Potter em inglês e mais, sendo capaz de ler e entender todos os textos oficiais do site do Wizarding World. Aprenda inglês com quem fala inglês. Aprenda inglês de verdade. Acesse o curso Inglês com a Gringa. Link na descrição. Bom, vamos lá. Pela primeira vez no canal, eu vou misturar o mundo mágico de Harry Potter com outro universo de fantasia. Esse vídeo aqui vai ser Wizarding World versus Marvel Comics. E com o recente lançamento do novo trailer da segunda temporada de Loki e a estreia da temporada anunciada para o dia 6 de outubro, eu achei que seria legal fazer um duelo entre Dumbledore e Loki. Mas antes de mais nada, já vai deixando o seu like no vídeo e caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve aí e fique por dentro de tudo o que rola por aqui. Agora você também pode se tornar membro da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno. Por apenas R$ 6,99 por mês, você passa a ter acesso a uma série de benefícios exclusivos aqui no canal. Faça como essa galerinha aqui e apoie ainda mais o Wizarding Bruno. Seja membro da Ordem do Patrono. Alvo Percival Wulfrico Brian Dumbledore. Ele nasceu em 1881, filho de Percival e Kendra Dumbledore, e irmão mais velho de Aberforth e Ariana Dumbledore. Alvo entrou para Hogwarts no dia 1 de setembro de 1892 e foi selecionado para a Grifinória. Desde muito jovem, Dumbledore foi um bruxo muito bem relacionado. Ainda como estudante de Hogwarts, ele já era amigo de bruxos notáveis no mundo mágico, como Nicolau Flamel e Bathilda Bagshot. Dumbledore acumulou prêmios acadêmicos e teve vários de seus trabalhos publicados ainda enquanto estudante. Ele chegou a trocar cartas com Adalberto Waffling, que era reconhecido como o pai da teoria da magia. Adalberto era um teórico da magia que escreveu o livro Teoria da Magia, um livro estudado pela grande maioria dos bruxos e bruxas modernos. Por causa de todas essas realizações e conexões com pessoas importantes durante o seu tempo em Hogwarts,
Dumbledore foi considerado por muitos como o aluno mais brilhante que já frequentou a escola de magia e bruxaria britânica. Em sua vida adulta, Dumbledore continuou o seu caminho de brilhantismo e sucesso, tal como foram os seus anos de escola. Ele era um bruxo internacionalmente conhecido, particularmente por causa do duelo histórico de 1945, onde derrotou Gellert Grindelwald pela descoberta dos 12 usos do sangue de dragão e por causa do seu trabalho em alquimia com seu parceiro e amigo Nicolau Flamel. Dumbledore assumiu diversos cargos de importância no mundo bruxo. Ele foi professor de defesa contra as artes das trevas e de transfiguração em Hogwarts e mais tarde se tornou diretor da escola. Ele também serviu como cacique supremo da Confederação Internacional dos Bruxos e bruxo-chefe da Suprema Corte dos Bruxos. Ele é reconhecido por grande parte da comunidade bruxa como o maior bruxo de seu tempo. Loki era filho biológico de Lofi, rei dos gigantes de gelo do reino de Jotunheim. Ele foi abandonado por causa de sua estatura atrofiada, ou seja, ele nasceu menor do que a estatura média de seu povo. Depois de matar Lofi, Odin, governante de Asgard, encontrou Loki e o colocou sob sua proteção para ser criado ao lado de seu filho Thor. Assim, Loki se tornou filho de Odin e príncipe de Asgard, deus da trapaça. Possuindo uma aptidão inata para magia e feitiçaria, Loki passou sua juventude pregando peças em seu meio-irmão Thor e aumentando seus poderes no processo. Com o passar dos anos, à medida que os esquemas de Loki se tornavam cada vez mais frequentes, Odin o mandou para a prisão, mas o deus das travessuras utilizou seus poderes mágicos para escapar de sua cela. Uma vez livre, Loki se encontrou com Eldred, um feiticeiro que o treinou nas artes das trevas. Com mais domínio de seus poderes, as manobras de Loki passaram a ser menos detectadas por Odin e Thor, permitindo que ele escapasse sem punição por suas ações maliciosas. Os poderes místicos do deus da trapaça incluíam metamorfose, projeção astral, rearranjo molecular, lançamento de ilusão, telepatia, hipnose e teletransporte. O personagem Loki foi criado por Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby. Loki fez sua primeira aparição na história em quadrinhos Journey into Mystery, número 85, publicada pela Marvel Comics em 1962. Ele é baseado na figura da mitologia nórdica do mesmo nome, que é o deus da travessura e da trapaça, conhecido por suas artimanhas e por causar problemas aos deuses e humanos. Na versão dos quadrinhos da Marvel, Loki é frequentemente retratado como um vilão que se opõe ao super-herói Thor, seu meio-irmão e outros personagens do universo Marvel. Sua popularidade cresceu ao longo dos anos e ele se tornou um dos antagonistas mais icônicos e complexos da Marvel. Então, e se Dumbledore enfrentasse Loki em um x1? Quem venceria? Primeiro, a gente precisa estabelecer algumas coisas para que essa luta seja justa. Esse é um duelo à vera e em um ambiente neutro, e aqui nós estamos comparando o auge de Dumbledore com o auge do Loki, ou seja, os dois estão no seu ápice de poder, conhecimento e experiência, beleza? Bom, como eu disse anteriormente, Dumbledore é considerado por muitos o maior bruxo dos tempos modernos. Ele tinha profundo conhecimento de praticamente todas as áreas da magia e era um indivíduo extremamente inteligente. A verdade é que não inventaram um campo da magia que Dumbledore não tivesse compreendido. Mas Loki também era muito inteligente, especialmente nos campos da feitiçaria, táticas e estratégias e manipulação da matéria. Ele era considerado um dos indivíduos mais inteligentes do universo. Ele era altamente formidável mesmo sem usar seus poderes ou habilidades de combate, simplesmente por sua inteligência aguçada. Mas Dumbledore não era apenas inteligência, conhecimento e sabedoria. O velho bruxo era um dos melhores duelistas do mundo mágico. No seu tempo, ele certamente foi o melhor. Dumbledore era internacionalmente conhecido pelo incrível duelo que travou com Gellert Grindelwald em 1945, e nessa ocasião eles eram considerados os únicos dois bruxos a estarem em par de igualdade. Eram dois bruxos extremamente brilhantes que possuíam conhecimentos mágicos elevadíssimos, colocando em prática
todo o seu conhecimento e perícia em magia em um duelo assombroso e lendário. Para alguns, o maior duelo da história da magia. Só que Dumbledore também era capaz de duelar sozinho contra diversos bruxos ao mesmo tempo. A gente viu ele em ação contra os Comensais da Morte pouco tempo antes dele enfrentar Voldemort no Ministério da Magia. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, durante a batalha do Departamento de Mistérios, a Ordem da Fênix vai ao Ministério para resgatar os jovens da armada de Dumbledore dos Bruxos das Trevas. O interessante é que enquanto os membros da Ordem da Fênix pareciam estar se esforçando, dando o seu máximo para capturarem os Comensais da Morte, e especialmente para não serem mortos por eles, Dumbledore chega ao local e não apresenta nenhuma dificuldade para lidar com os Bruxos das Trevas. O livro diz o seguinte, diretamente no alto, emoldurado pela porta da Sala do Cérebro, achava-se alvo Dumbledore, a varinha no ar, seu rosto pálido e enfurecido. Harry sentiu uma espécie de choque elétrico em cada partícula de seu corpo. Estavam salvos. Dumbledore desceu depressa os degraus, passando por Neville e Harry, que não pensava mais em ir embora. Dumbledore já estava ao pé dos degraus quando o Comensal da Morte mais próximo percebeu sua presença e berrou para os outros. Um dos Comensais da Morte correu o mais que pôde, trepando como um macaco pelos degraus de pedra do lado oposto. Um feitiço de Dumbledore o trouxe de volta com a maior facilidade, como se o tivesse fisgado com uma linha invisível. Vocês sacaram o desespero dos Comensais da Morte ao verem que Dumbledore tinha chegado? Um pouquinho mais à frente, agora já narrando o desfecho dessa batalha de Dumbledore com os Comensais, o livro nos diz o seguinte: Dumbledore reunira a maioria dos Comensais da Morte restantes no meio da sala, aparentemente imobilizados por cordas invisíveis. Então, enquanto os outros membros da Ordem da Fênix estavam sofrendo para duelar contra os Comensais da Morte, Dumbledore chega e sozinho dá conta de quase todos eles de uma vez só. Dumbledore era embaçado demais, cara. Porém, embora Locke fosse muito mais interessado nas artes mágicas do que nas artes de guerra asgardianas, ele ainda era um guerreiro altamente habilidoso e formidável em combate corpo a corpo, tendo recebido amplo treinamento em combate desarmado, bem como tendo séculos de experiência em combate. Suas habilidades permitiram que ele derrotasse e matasse sem esforço vários agentes da SHIELD em questão de segundos, matasse facilmente vários gigantes de gelo em Jotunheim, matasse facilmente vários elfos negros de uma vez usando apenas uma adaga, derrotasse muitos berserkers e até superasse Thor em algumas ocasiões. E Thor estava entre os guerreiros mais habilidosos na história de Asgard. Ah, mas aí alguns podem dizer, mas Bruno, Dumbledore nem ia permitir que Locke chegasse perto dele para uma luta corpo a corpo. Beleza, faz sentido, realmente. Mas veja só, além disso, Locke aprendeu a manipular a magia asgardiana enquanto crescia em Asgard, graças à sua mãe adotiva, Frigga. Com o tempo, ele se tornou um feiticeiro extremamente habilidoso e formidável, sendo essa sua principal habilidade em batalha, inclusive levando ele a bater de frente com outros feiticeiros excepcionalmente habilidosos, como o Doutor Estranho, por exemplo. Até mesmo Odin ficou impressionado com as habilidades mágicas de Locke, e uma vez chegou a dizer que Frigga ficaria orgulhosa dele. Sem falar que ele elevou ainda mais seus poderes treinando em rituais de magia das trevas. Locke era um mestre em manipulação de ilusão. Ele era capaz de criar imagens extremamente detalhadas do exterior de si mesmo com apenas um gesto. Suas ilusões holográficas podiam ser projetadas por salas inteiras, o que permitia a ele esconder sua verdadeira identidade. Seu oponente precisava descobrir qual era o verdadeiro Locke dentre os vários presentes no local. Ele era capaz de tornar a si mesmo e outros invisíveis e inaudíveis para quem ele quisesse. Esse efeito podia ser alcançado tanto criando a ilusão de deixar as ondas de luz passarem por si mesmo, ou simplesmente com um truque da mente semelhante à hipnose. Locke também tinha a habilidade de fazer objetos aparecerem ou desaparecerem de acordo com sua vontade, geralmente aqueles objetos que ele havia adquirido anteriormente. Por exemplo, quando Heimdall estava prestes a atacá-lo, Locke rapidamente convoca a Caixa do Inverno Eterno para usá-la contra o Guardião dos Portões de Asgard.
e em seguida ele faz o objeto desaparecer com um simples gesto de mão. Agora, Dumbledore era capaz de se tornar invisível sem o uso de uma capa de invisibilidade, como ele mesmo disse para o Harry em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Isso significa dizer que ele era capaz de usar um feitiço da desilusão extremamente poderoso para se tornar invisível aos olhos das pessoas. Alvo tinha o domínio de magias de fogo, ele era capaz de conjurar a tempestade de fogo. Esse foi o encantamento que ele executou contra os Inferi, quando ele estava com Harry na caverna onde Voldemort escondia uma de suas Horcruxes. Esse encantamento produzia um imenso círculo de fogo da ponta da varinha do conjurador. Quando o bruxo que executa o encantamento se move, o círculo de fogo se move com ele na mesma direção, girando como um laço flamejante. O conjurador também pode atirar jatos ou bolas de fogo enquanto está protegido pelo círculo de fogo. Então esse era um feitiço extremamente poderoso de defesa e de ataque. Dumbledore também era capaz de executar o feitiço do mundo espelhado. Ele utilizou esse feitiço quando duelou com Aurelius /Credence nas ruas de Berlim. Esse é um feitiço extremamente complexo que cria uma versão falsa, uma dimensão invertida do local onde o bruxo que executa o feitiço e o seu oponente estão. Essa dimensão era, na verdade, um vazio, com apenas reflexos para mostrar vislumbres do mundo real. O bruxo que executa esse feitiço tem total controle do que acontece dentro da dimensão espelhada e nada do que acontece ali dentro realmente acontece fora no mundo real. Dessa forma, uma batalha monstruosa pode acontecer sem interferir no mundo real ou sem atingir as pessoas que estão fora da dimensão. Esse era um feitiço de nível elevadíssimo. Então assim, galera, esse seria um duelo e tanto. Seria um X1 de respeito. São dois personagens extremamente brilhantes, inteligentes, experientes em combate e de conhecimentos mágicos elevadíssimos. Porém, eu preciso ser honesto comigo mesmo e deixar o coração de fã de lado, porque além de suas capacidades mágicas, Locke possui habilidades físicas sobre-humanas. Vejam só, ele possui força, durabilidade, velocidade, agilidade, resistência e reflexos sobre-humanos. Isso sem falar que ele era imune a doenças terrestres e era capaz de se regenerar, ou seja, o corpo dele era capaz de se curar sozinho de algumas lesões. E aí a gente está falando de um deus, né? Com todas essas habilidades sobre-humanas que o Locke possui, não tem como pro Dumbledore. É triste ter que admitir, mas nessa eu acho que o Locke leva melhor. Em um duelo à Vera, em um ambiente neutro, com tanto Locke quanto Dumbledore no auge, ou seja, com os dois no seu ápice de poder, conhecimento e experiência, eu acho que o Locke venceria o Dumbledore. E aí, meus bruxos, qual é a opinião de vocês? Quem venceria num duelo entre Dumbledore e Locke? Deixa aqui nos comentários quem vocês acham que venceria e por que vocês acham que esse personagem venceria. Se você ainda não é inscrito no Wizarding Bruno, chegou a hora de se inscrever, né? Isso me ajuda muito. Se inscreve aí que é sucesso. Não se esqueça de que agora você pode virar membro da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno, e receber benefícios exclusivos. Seja um membro do canal e apoie ainda mais o trabalho que eu faço por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui! Accio Nox!